Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir sobre um parágrafo em que Paulo escreve aos Coríntios para recomendá-los da grande necessidade que temos de que, embora o nosso exterior, segundo palavras dele, embora o nosso exterior se corrompa, o interior, entretanto, deve se renovar dia a dia. E a gente então pergunta: como fazer essa renovação dia a dia? E ele, então, nessa carta, vai refletir a grande necessidade de que nós temos de termos muito carinho, muita paciência em relação a nós mesmos, porque as aflições, ou as agonias, as preocupações, os desassossegos por isto ou por aquilo, diretamente ocupam a mente do homem e reflete ele que essa aflição toda é gerada, vejam bem, por nossas poucas conquistas morais. E aí ele vem ensinar nessa carta que só na proporção em que diminuirmos as nossas imperfeições morais, trabalhando então a paciência, o equilíbrio, a perseverança, a vigilância, é que pouco a pouco as imperfeições vão decrescendo e a melhoria moral e espiritual vai acontecendo. Então ele vem aconselhar que nessa paciência para conosco caminhemos devagar, porque tudo na vida tem um tempo certo para acontecer. Não há saltos. E a existência e a vida de cada um de nós se constitui dos dias em processos renovadores, no qual a individualidade imperecível se transforma, muda, se renova incessantemente. E é muito bonito quando ele chama a atenção para que nós aprendamos com a natureza, que ela se desenvolve tudo dentro de um tempo. Veja uma planta que tem o seu tempo de de preparação do solo, de semeadura, de desenvolvimento, de maturação, e assim tudo mais da natureza nos mostra um processo renovador acontecendo pouco a pouco. E aí, então, por analogia, ele faz comparações com os dias da nossa existência, que acontecem dentro de uma sequência lógica, mesmo naqueles momentos em que as feridas pareçam assim dolorosas, mas que elas vêm nos chamar para o reajustamento moral frente às leis divinas. Então, essa afirmação e essa carta de Paulo nos faz refletir sobre a importância e necessidade de buscarmos, assim, formas progressivas, segundo a capacidade pessoal, em detalhes novos que substituam as nossas manias, os nossos hábitos, a nossa forma inferior de ser, e que pouco a pouco vai significando um aperfeiçoamento moral e espiritual.
Então, sabendo que nada se realiza aos saltos, de hoje para amanhã, não, também nós entendemos que não existe privilégios em relação a nada. É um texto também em que Paulo se serve no Antigo Testamento, em que consta que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Então, vem refortalecer, digamos assim, o texto de Paulo e chamando a nossa atenção para que nós percebamos como estamos trabalhando a nossa ansiedade, a nossa preocupação excessiva, a constante aflição, o medo em que, em muitas situações, eu não haja da forma como um cristão deveria se posicionar. Então, lembrar que todos que aqui estamos vivemos uma experiência transitória, mas que quando o corpo perecer, o processo da renovação prosseguirá. Então, daí ressaltas a importância de que nos trabalhemos nesse sentido, a cada instante, destacando a importância das nossas ações, mesmo que pequeninas, no dia a dia. Por exemplo, como um sorriso amigo, um abraço fraternal, um gesto de gentileza, parar para ouvir o outro, calar, respeito e tolerância para aqueles que pensam diferente. Então, nessa carta de Paulo, enfatizando ele que não viveremos sem dores, porque elas são necessárias à nossa evolução, e que, sabendo então disso, nós caminhemos no dia a dia em passos pequeninos, mas sempre na melhoria de nós mesmos. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe querida nos guarde e abençoe a todos.